Gálatas, capítulo 6, do versículo 14, que diz assim: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Vamos repetir junto? Vamos lá? Versículo 14: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Podemos nos assentar, irmãos? Louvado seja Deus, glória a Deus. É uma mensagem, irmãos, poderosa da palavra do Senhor. É uma mensagem de Paulo à igreja, de irmãos. É uma mensagem maravilhosa. Quando nós olhamos para esse versículo que nós acabamos de ler, nós vamos meditar primeiramente. Eu quero fazer isso com muita reverência e temor e tremor na presença do Senhor. Nós, às vezes, não entendemos o verdadeiro significado da cruz. Às vezes, irmãos, principalmente de onde muito de nós viemos, a cruz para nós fomos tratados como uma idolatria, e não. Aqui Paulo está dizendo totalmente ao contrário. Hoje pela manhã o Senhor me dava de meditar nesta palavra, ainda fiz uma reflexão, e hoje o Senhor fez arder no meu coração de eu dividir com a igreja sobre esse assunto. Nós estamos no primeiro dia do ano, e nós sabemos que para seguir a Jesus precisamos tomar a nossa cruz e andarmos. Quantos de nós que viemos aqui esta noite, aos irmãos que nos assistem, teremos, como na oração Deus disse através do nosso querido irmão, muitas batalhas para enfrentar. Quantas coisas nós vamos passar? Ah, se nós pudéssemos saber quantas coisas nós vamos viver. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é um pouco ao contrário disso. Talvez nós pensávamos que tomar a nossa cruz é pegar a nossa prova e caminhar, pegar o nosso desemprego, a nossa necessidade financeira, jogar no nosso ombro e andar. Paulo não está dizendo nada disso. O que Paulo está dizendo nessa mensagem, irmãos, é totalmente ao contrário. Lembramos de Jesus. Jesus nasceu em uma manjedoura que não era dele. Ele viveu, irmãos, nesta terra, calçou o calçado da humildade, da simplicidade, vestiu a nossa roupa, comeu a nossa comida, falou a nossa língua, bebeu a nossa água, esteve conosco, é uma pessoa poderosíssima. Quantos milagres nós esfoliamos nos evangelhos de Jesus e vimos que aconteceu. Quantas coisas extraordinárias, os atributos de Deus estavam no Filho. Ele se fez não usurpar do Pai, mas os atributos do Pai estavam nele. Irmãos, mas quando nós olhamos para essa mensagem, nós não vemos Paulo dizer assim: eu me glorio na vida de Jesus. Não, ele não está escrevendo assim: eu me glorio nos milagres de Jesus. Também não. Não está dizendo: eu me glorio na passagem de Jesus por esta terra, na multiplicação dos peixes, nas obras, prodígios e maravilhas. Também não. Ele não está dizendo: eu me glorio, irmãos, na vida de Jesus, quando ele entrou na sinagoga para pregar e com o livro do profeta Isaías nas mãos, ele dizia: o que está sendo profetizado aqui, esse sou eu. Não, Paulo não está glorificando nisso. Paulo está glorificando o Senhor, a cruz de Jesus. Louvado seja Deus. E essa cruz tem um significado importante para nós, irmãos. A cruz de Jesus, o significado dela é a nossa liberdade, louvado seja Deus, de não estarmos presos às coisas deste mundo. A liberdade que faltava a mim, a você, a nós, está justamente na cruz de Jesus. Foi nela que foi expressa a obra salvística, louvado seja Deus. A fé salvadora estava na cruz de Jesus, louvado seja Deus. Quando nós olhamos para esta mensagem, nós precisamos
precisamos compartilhar, irmãos, dos textos que diz sobre o sofrimento de Jesus, quando ele é condenado ao meio de 2 salteadores. Jesus está andando sobre uma via dolorosa, está a caminho do Calvário, da dor, do Calvário da cruz. Naquele lugar, irmãos, em Jerusalém, o mesmo povo, grande parte dos que estavam com ele, quando foi feito o milagre da multiplicação de 5 pães e 2 peixes, esta mesma multidão, uma parte dela está gritando agora: crucifique-o, crucifique-o, louvado seja Deus. Agora não estão mais na entrada de Jerusalém, Jesus Cristo entrando em Jerusalém com um jumento emprestado e aquele povo com palmas das mãos. Não, agora eles estão nas portas de Jerusalém gritando: crucifique-o, crucifique-o. Oh, irmãos, louvado seja Deus. A cruz de Jesus então significa os meus pecados e os seus depositado nas costas do nosso Salvador. Louvado seja Deus. Não tem como nós dizermos que somos cristãos, que adoramos o Senhor, sem nos lembrar da cruz de Jesus. Louvado seja Deus. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. Outrora um homem perseguidor, outrora um homem que tirava a vida das pessoas cristãs, outrora um homem que armava emboscadas, um homem que falava em muitas línguas, um homem que tinha 2 cidadanias, um homem que era reconhecido no Império Romano e entre os judeus, um homem inteligentíssimo, dotado de conhecimento, e que agora não está dizendo assim: olha, eu me gloreio porque Jesus Cristo se apresentou para mim, eu me gloreio na salvação. Não, ele está dizendo assim: ó, eu me glorio na cruz de Jesus. Louvado seja Deus. E é isso que nós precisamos, irmãos. Nós estamos entrando no primeiro dia deste ano. Quantos de nós vamos continuar carregando? Eu quero carregar a minha cruz. Louvado seja Deus. E esta cruz, irmãos, não é os meus problemas, não são os seus problemas. Esta cruz é um presente que o Senhor nos deu, e por ela veio a nossa salvação, e por ela veio o perdão dos nossos pecados, por ela, irmãos, veio a nossa dívida paga, sem que eu e você não custasse nada para nós, veio de graça. Louvado seja Deus. Não porque merecemos, nem porque somos alguém que fizemos alguma coisa para ter a salvação. Não, o Senhor fez por graça, bondade e misericórdia. Louvado seja Deus. Paulo compreendeu isso. Paulo entendeu, irmãos, que as algemas que estavam em suas mãos, Paulo compreendeu que todo o seu sacrifício para ele era um lucro. Louvado seja Deus, que tudo que estava acontecendo em sua vida colaborava para o bem daquele que ama o Senhor. Louvado seja Deus. Portanto, esta mensagem esta noite está dizendo a mesma coisa. Eu não sei o que você está vivendo, você também não sabe o que eu estou passando, nós não sabemos, irmãos da live, o que passa, mas todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor. Louvado seja Deus. Paulo compreendeu isso. Louvado seja Deus. O que acontecer em sua vida ao longo deste ano, o que acontecer em sua vida ao longo desta noite, o que acontecer em sua vida ao longo desta semana, vai cooperar para o bem, porque eu e você amamos o Senhor a todas as coisas. Louvado seja Deus. Paulo compreendeu isso, irmãos. E a cruz de Jesus serviu para unir ele ao Senhor novamente, serviu para transformar a sua vida. Quando nós olhamos, irmãos, para o ministério de Jesus, algumas pessoas que se aproximaram do Senhor como discípulos e perguntaram: mestre, nós aprendemos do Senhor, nós ouvimos as pregações do Senhor, nós ouvimos o Senhor, nós vimos o Senhor curar, nós vimos o Senhor libertar, nós vimos o Senhor ressuscitar pessoas, nós vimos o Senhor expulsar demônios, agora nós queremos servir o Senhor. Louvado seja Deus.
mas o Senhor que conhece o coração nosso, que sonda e prescruta os nossos pensamentos, olhando para o intento do coração. Irmãos, eu quero dizer aqui, ministrado pelo Espírito Santo, como todos os dias falamos a mesma coisa, a minha fé e a sua não pode estar ancorada em milagre. Não, irmãos, a minha fé e a sua tem que estar ancorado na nossa salvação, tem que estar ancorada em Jesus, porque a tua palavra é imutável. Louvado seja Deus. E o milagre que aconteceu ontem não é garantia para que outro aconteça hoje, não, irmãos, porque esquecemos, mas Jesus é a garantia do milagre, Jesus é a garantia de sermos salvos, Jesus é a garantia para a minha vida e a sua, para herdarmos a coroa da vida eterna. Louvado seja Deus, bendito é o nome santo do Senhor. Paulo compreendeu isso, que se ele não estivesse aos pés da cruz todo dia, ele não suportaria as opressões. Se ele não estivesse aos pés da cruz todo dia, ele não conseguiria pregar nos presídios. Louvado seja Deus. Se a cruz de Jesus não estivesse estampado na sua face, ele não sobreviveria. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, o que acompanhou você do ano passado para este ano, mas o Senhor está falando: eu e você passaremos se estivermos aos pés da cruz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Quem está nos pés da cruz de Jesus sacrifica a sua carne como um culto racional ao Senhor. Louvado seja Deus. Quando os discípulos e aquele povo que procurou a Jesus em seu ministério se interessaram em segui-lo, talvez, irmãos, porque viu aquele homem multiplicando pães e peixes e uma multidão. Se você olhar, irmãos, na história que João vai contar, ele vai dizer exatamente isso, que Jesus estava multiplicando os pães e os peixes. E se você olhar no último versículo, vai dizer assim, que naquele momento a multidão se virou para ele e queria colocá-lo rei à força. Queriam engrandecê-lo e colocar ele em Roma como um rei, porque era uma pessoa que se preocupava com os problemas sociais, era uma pessoa que se preocupava quando as pessoas eram lançadas fora da igreja, era um homem que se preocupava com a mulher que foi prega em adultério sem provas. Louvado seja Deus. Era um homem que se preocupava quando o homem da mão mirrada entrou dentro do templo e teve que assentar no último banco. Quem está entendendo a palavra? Louvado seja Deus. Eu estou sentindo a presença do Senhor. Louvado seja Deus. Era um homem que se preocupava quando não tinha comida na casa. Era um homem que se preocupava quando encontrou uma mulher viúva e agora enterrando o seu único filho, o seu coração se condoeu. É um homem que se preocupava quando viu a família de Lázaro padecer pela morte do amigo. A Bíblia diz que ele chorou, mas não foi por causa disso que Paulo gloriou em Jesus. Não, irmãos, Paulo gloriou em Jesus porque viu a cruz de Jesus. Louvado seja Deus. E os pecados de Paulo estavam depositados nela, os meus pecados estavam depositados nela, os nossos pecados estavam depositados. Foi por causa dos nossos pecados que levaram o nosso Senhor para a cruz. Louvado seja Deus. Foi por causa do seu pecado que foi levado o nosso Senhor para a cruz. Louvado seja Deus. Cristão que não medita na cruz de Jesus não é cristão. Louvado seja Deus. Não tem conversão, irmãos, porque mexe no nosso coração, no sentimento da nossa alma. Louvado seja Deus. Carregar uma cruz no peito sem ao menos entender o motivo dela, colocar uma cruz em cima de uma igreja sem ao menos entender o motivo dela. O motivo da cruz de Jesus é para que eu e você fôssemos remidos ao Senhor novamente, é para que eu e você fôssemos comprados novamente, entregue ao Senhor. Louvado seja Deus. A cruz de Jesus nos uniu a Deus novamente. Louvado seja Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Quando nós olhamos, irmãos, na missão do Senhor,
Como nós fazemos para segui-lo? Tome a sua cruz e siga após mim. Louvado seja Deus. Todo o mistério do crente está na cruz. Louvado seja Deus. Eu poderia vir aqui no primeiro dia do ano e dizer assim: Deus tem grandes coisas para fazer em sua vida. Seria óbvio demais, porque eu e você conhecemos o Deus que nós adoramos: compassivo, amoroso, poderoso, perdoador, prepara caminho, cura, salva, liberta, reconstrói, edifica. Mas não foi isso que nos converteu. O que converteu a mim e a você é justamente o evangelho genuíno da graça. Louvado seja Deus. Aquele que nos arrancou das garras de Satanás. Louvado seja Deus. Purificou a mim e a você, justificou a mim e a você, restaurou a nossa amizade com o Senhor, reconciliou. Louvado seja Deus. Prometeu para mim e para você uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida. A promessa nós já temos, louvado seja Deus. A promessa nós já temos, a promessa nós já temos, está se cumprindo agora. É a presença do Senhor manifesta na igreja. Louvado seja Deus. Quando eu e você estamos provados, quando eu e você estamos angustiados, basta bater no chão, ligar a nossa mente ao trono da glória, e a presença de Deus se manifesta. A presença de Deus se manifesta. Então esta promessa Ele já cumpriu. A segunda o Senhor irá cumprir, se eu e você carregarmos a nossa cruz até o fim da nossa vida. A segunda: eu voltarei e levarei todos vós para morar comigo no reino da minha glória, cear comigo pelos séculos do século. Louvado seja Deus. Ai, irmãos, o significado de carregarmos a cruz é justamente essa. Nessa cruz, louvado seja Deus, está, irmãos, louvado seja Deus, a responsabilidade do que é adorar o Senhor em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Nesta cruz, irmãos, que nós levamos, há debaixo dela o chamado do Senhor. E que chamado é esse? Um povo zeloso, especial e de boas obras. Louvado seja Deus. Caminhando para onde? Jesus estava caminhando para o Calvário da dor. Eu e você estamos caminhando para encontrar o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. É onde seremos glorificados. Louvado seja Deus. Em um corpo glorioso, recebendo na glória do Senhor, carregando a cruz, cada um com a sua. Louvado seja Deus. A cruz do Senhor, irmãos, quando Ele está caminhando para o Calvário da dor, para ser crucificado, a Bíblia diz que por causa das 39 chibatadas em suas costas, com uma bola de aço na ponta, feriram as suas costas, e o sangue que esvairou fez ele ficar fraco. Mas a Bíblia não diz que ele abandonou a cruz. A Bíblia diz que Simão Serenê, um homem africano, entrou debaixo da sua cruz e ajudou Jesus Cristo chegar no Calvário da dor. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus que irá nos ajudar a passar por este ano carregando a nossa cruz. Louvado seja Deus. Ela não é pesada. A Bíblia diz que Ele levou todo o fardo pesado, Ele levou toda a nossa culpa, Ele levou toda a nossa dor, Ele levou todo o nosso sofrimento, Ele levou toda a nossa tristeza, Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Tomemos a nossa cruz e andemos. Tomemos a nossa cruz e caminhamos rumo à glória do Senhor. Louvado seja Deus. A cruz para nós
significa destino certo. Louvado seja Deus. Se você carrega o seu destino está certo, porque Jesus está preparando moradas para mim e para você. Se você continua carregando a sua cruz, o nosso destino é certo, o destino da igreja é certo. A glória do Senhor Jesus, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Louvado seja Deus. Aqui é só uma passagem, é só um até breve. O Senhor levará a sua igreja restaurada, edificada. Um dia nós colocaremos as cruzes, entregaremos. Está aqui, Senhora minha. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Para mim pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, mas enquanto eu estiver vivo, levarei a minha cruz. Louvado seja Deus. E a igreja, a mesma coisa. Eu não sei como você está, como está o seu coração. Tome a sua cruz e ande. Louvado seja Deus. Tome a sua cruz e ande. Louvado seja Deus. Cada um carregando a sua. Destino, a glória de Deus. Louvado seja Deus. Quando Jesus se cansou, ele não tinha mais força para carregar a sua cruz. Cirineu estava lá para ajudá-lo, entrou debaixo daquela cruz tão pesada, olhou para ele com o rosto ensanguentado. Irmã, eu não sei o que você está vivendo, mas o Senhor está dizendo pela tua palavra, que Ele está enxugando a tua lágrima aqui esta noite, que Ele está curando o seu coração esta noite, que Ele está curando o seu sentimento esta noite. Tome a tua cruz e siga ao Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Só Deus sabe, irmãos, o que nós teremos que atravessar. Só Deus sabe o que nós vamos passar. Não desista da sua cruz. Louvado seja Deus. Não largue a sua cruz por nada. Por mais difícil que esteja, o Senhor prepara canal de bênção. Talvez aquele que está fraquinho, não aguenta carregar nem a dele, o Senhor proverá. Louvado seja Deus. Alguém para te trazer uma palavra, alguém para estender as mãos para você na hora da dificuldade, para que você e eu não abandonemos a nossa cruz. Louvado seja Deus. A presença de Deus está nesta igreja. A presença do Senhor está aqui. Eu posso sentir a presença de Deus aqui esta noite. Louvado seja Deus. Que maravilha. Louvado seja Deus. Louvado é o Senhor para sempre. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Paulo, irmãos, poderia ter se gloriado em tudo, mas não gloriou em nada material. Ele gloriou na cruz de Jesus. E esta noite o convite do Espírito Santo a mim e a você: gloriemos na cruz que o Senhor nos deu. Louvado seja Deus. É aqui que o Senhor nos quer, aos pés da cruz do Senhor. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.